E esse Brasil da gente está agitado, hein, Vinícius? É Magnitsky para lá, Magnitsky para cá. Antes da gente começar a fundo, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, cara. Não, pois é, o Brasil vive um momento muito constrangedor, né? A gente está vivendo tempos sombrios e não é de hoje, né? Já faz alguns anos que especialistas no direito, advogados, juristas, desembargadores aposentados, vêm denunciando inúmeros arbítrios e inconstitucionalidades em processos que estão no STF envolvendo a direita e, obviamente, envolvendo o Bolsonaro. A gente até pouco tempo atrás não estava vendo muita esperança, né, uma luz no fim do túnel, e agora com a volta do Trump ao poder deu uma chacoalhada e deu uma esperança de que talvez com algum auxílio externo a gente volte a ter uma normalidade institucional no nosso país, porque eu não consigo acreditar que pessoas ainda pensem que o Brasil vive uma democracia saudável, uma democracia onde os poderes são respeitosos uns aos outros, onde a Constituição é totalmente respeitada. Eu não sou do direito, mas chegou a um ponto que até um leigo, começando a ler as leis e os artigos da Constituição, começa a verificar realmente o que os especialistas estão falando faz todo o sentido do mundo. Então, é claro que se você me perguntar, você está feliz com o que está acontecendo? É óbvio que não era nem para ter acontecido nada disso. Era para a Constituição estar reinando no nosso país. Mas, infelizmente, eu também tenho essa convicção de que a gente está longe de ser um país cumpridor contumaz da Constituição Federal. Então, agora a gente está passando sufoco, inclusive no nível internacional, porque não são só os Estados Unidos, né, Didi? Se a gente pegar a Espanha, por exemplo, o Oswaldo Eustáquio também, o nosso judiciário não conseguiu a extradição dele, por exemplo. Então, a gente meio que está começando a ficar, infelizmente, com o filme queimado lá fora. E isso é terrível para o nosso país, né? Não tenho a menor dúvida. Eu morei 10 anos na Espanha, conheço muito bem a política espanhola. E eles, você sabe lá que a Espanha é o Foro de São Paulo com um pezinho na Europa, né, cara? Infelizmente, por causa do Pedro Sánchez, mas mesmo assim, ainda existe juízes em Berlim, né, meu irmão? Pelo menos não, isso. Pois é, porque a questão aqui é que não foi nem poder executivo na Espanha, foi o próprio judiciário espanhol. Então, esse que é o detalhe, é de judiciário para judiciário que está perdendo essa confiança. Então, isso é tenebroso para o Brasil, né? Que investidor, vendo o que está acontecendo no Brasil, né, um investidor estrangeiro, vai apostar bilhões no nosso país? Muitas vezes vai preferir trocar o investimento porque ele começa a perceber que aqui é uma várzea, né? Então isso é terrível. Claro. Melhor investir na Argentina, pô, que tá bombando aqui do lado, né? E pior que era impensável, né? Isso aí, poucos anos atrás, seria impensável a gente falar isso, mas é a real. A Argentina já está deixando o Brasil para trás, é incrível. É verdade. Bom, eu queria começar aqui, então, falando sobre a Magnitsky, efetivamente fazendo diferença na vida do ministro, porque saiu ontem a informação, né? Eu até comentei ontem rapidamente, que o site do escritório de mulher de Moraes sai do ar, a matéria da Revista Oeste. O site do escritório Barce de Moraes, Sociedade de Advogados, comandado pela advogada Viviane Barce, mulher do ministro do STF, Alexandre de Moraes, saiu do ar nessa quinta-feira. A suspensão foi confirmada em resposta enviada pela empresa de hospedagem Hostinger, que comunicou a retirada da conta associada. Em e-mail encaminhado ao vereador Rodrigo Marcial, do Novo de Curitiba, o setor de abuso da Hostinger informou que a conta abusiva listada foi suspensa. A queda do site ocorre dias depois da inclusão de Viviane nas sanções financeiras da Global Magnitsky, anunciada pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Bom, aí fala dela, fala do Moraes, eu quero ir ao ponto. A Hostinger, embora tenha sede administrativa na Lituânia, atua no mercado norte-americano e está sujeita às regras de sanções internacionais aplicadas pelos Estados Unidos. Ao manter serviços vinculados a pessoas ou empresas sancionadas, a companhia poderia correr riscos financeiros, como multas, bloqueios de ativos e restrições de operações em território norte-americano. De acordo com dados públicos do sistema WOIS, o domínio barcedemorais.com.br está registrado em nome da empresa Barce de Moraes, Sociedade de Advogados, desde 2016, sob o CNPJ número tal. O registro tem validade até 27 de maio de 2027. Consultas feitas ao longo de 2024
mostram que o site chegou a constar inicialmente como registrado em nome de Alexandre de Moraes, Sociedade de Advogados, mas depois passou para Barce de Moraes, Sociedade de Advogados. Bom, eu quero botar o vídeo aqui rapidinho, só para a gente ver o vídeo que viralizou ontem, né, do próprio vereador lá de Curitiba, do vereador do Novo, o tal do Rodrigo Marcial. Ele botou um videozinho de 40 segundos, eu até trouxe esse vídeo ontem, mas acho que vale a pena a gente ver de novo para os que não viram. Pessoal, olha o que acabou de acontecer. Esse daqui era o site do escritório da Viviane Barça, da esposa do Alexandre de Moraes. É o site do casal Magnitsky. E o que acontece? Esse site era hospedado lá nos Estados Unidos. Aí o pessoal mandou um e-mail para o site de hospedagem americano falando, olha, esse casal tem sanção, eles descumpriram aí uma série de garantias, descumpriram o direito, tá tudo lá no dossiermorais.com. E além de tudo, o que acontece? Cai o site, derrubaram o site do casal Magnitsky. Tem consequência desrespeitar a Constituição, desrespeitar o direito brasileiro. Vinícius, meu querido, ele fala aí, o pessoal mandou um e-mail lá e derrubou. Quem é que teria essa genialidade de ter mandado esse e-mail, cara? Não, realmente. E, aliás, não falta pessoas interessadas em fazer a mesma coisa, só não teve a ideia, né? Com relação ao Magnífico, eu estava vendo até um corte agora há pouco da Jovem Pan. Eu não assisto mais Jovem Pan, passou na minha timeline, eu acabei vendo esse trecho e me chamou muita atenção, porque o repórter fala que os Estados Unidos... o pessoal fala em data, mas é difícil, né? Eles acham que semana que vem mais um aperto dos Estados Unidos contra os bancos brasileiros, e antes mesmo da visita de Lula, do encontro com Lula, que eu acho que vai ser virtual, com Trump, já terão outras sanções contra ministros do STF. Mas a informação que me chamou a atenção é que, de fato, pelo menos segundo a apuração desse jornalista, o cerco vai se fechar contra os bancos brasileiros. E aí você pode esperar multas multibilionárias e depois, insistindo em manter a conta do magistrado, muito provavelmente o banimento do sistema SWIFT. Uma coisa que vale a pena também a gente destacar, né, Didi, é que mesmo que uma empresa que preste serviço para o Moraes, ela não tenha escritório nos Estados Unidos, o fato é que hoje, muitos serviços que a gente consome vêm de empresas norte-americanas. Então, às vezes, você realmente não tem nenhum negócio lá nos Estados Unidos, só que você usa o Gmail para criar o e-mail institucional da sua empresa, você usa serviços do Google, da Apple, então você pode também acabar perdendo esses serviços por se relacionar com o sancionado, embora você não tenha escritório nos Estados Unidos. Então, se os americanos realmente fecharem um cerco, que nem o jornalista da Jovem Pan comentou, aí realmente a vida se torna quase impossível no Ocidente para pessoas que tomem sanções, né? Então, isso não é brincadeira. E uma coisa que a gente tem sempre que ficar rebatendo também, que uma parte da imprensa insiste em propagar essa ladainha, é a questão da soberania nacional. A lei Magnitsky, ela não afeta a soberania porque nada é feito em território nacional. Simplesmente os Estados Unidos vão desligando botões lá da América do Norte. Então, desliga do SWIFT, aplica uma multa multibilionária, fecha o escritório, congela os bens. Então, é dessa forma que eles atuam. Então, essa conversa de nossa soberania está sendo atacada, no caso da Magnitsky, não é verdade. Tá? Mas só que tem gente da imprensa que insiste com isso. Não tem respaldo com a nossa realidade. Eu concordo com você. Eu queria só ouvir a sua opinião sobre o seguinte, Vinícius. Parece que a coisa começa a apertar mesmo aí para o casal Magnitsky, né? A gente viu ontem que o site já foi derrubado. Já, obviamente, é uma consequência. Só que o ministro trabalha na Suprema Corte. E a Suprema Corte usa diversos servidores americanos, todo mundo usa iPhone, todo mundo tem conta lá, o próprio STF institucionalmente, né? Ele tem o Oracle, tem outros servidores americanos. Você acha que isso poderá ainda chegar lá na própria Suprema Corte, cara? Olha, cara, em se tratando de Donald Trump, eu acho que tudo é possível, tá? Se for levar à risca o que diz a lei Magnitsky, que as empresas americanas não podem se relacionar, num extremo, o que você está falando faz todo sentido. Eu já vi especialistas nesse assunto falando que pode sim chegar nesse ponto de os serviços da Suprema Corte serem derrubados. Porque olha como os Estados Unidos, tudo que a gente usa, quase tudo vem de lá. Windows é dos Estados Unidos,
As big techs todas são dos Estados Unidos. Então, dá para você neutralizar, infelizmente, uma Suprema Corte, se os Estados Unidos quiserem esticar a corda ao extremo. Aí a pergunta que eu me faço, né? Será que eles vão deixar chegar neste ponto? Será que não vale a pena? Será que o custo Moraes já não está ficando muito caro? Será que ele já não está prejudicando muito a imagem do nosso STF? E o nosso Congresso vai simplesmente ficar estático? Isso é uma coisa que eu não consigo entender. O Brasil se ferrando, podendo se ferrar ainda mais, e a gente não consegue substituir um funcionário público que está prejudicando a imagem de uma instituição. Porque quando você critica um funcionário público, você não está atacando a instituição, que nem muitas pessoas falam. Você está criticando um funcionário público visando melhorar aquela instituição. Sempre são as melhores as intenções. E eu estou aguardando o nosso Congresso se movimentar. Eles vão fazer alguma coisa ou vão ficar dobrando a aposta? Porque o Moraes hoje já não tem muito mais o que dobrar de aposta. Assim, o máximo que ele pode fazer é colocar... Bolsonaro já está preso. Pois é, agora o máximo que ele vai fazer é colocar ele na papuda. Aí acabou, ele não tem mais muito movimento. Os Estados Unidos, que nem o Paulo Figueiredo fala, eles estão apenas começando. Então o Brasil vai pagar para ver, vai se ferrar? Eu espero que não, né? Eu espero que a gente tenha responsabilidade. Eu espero que não, e eu acho que os Estados Unidos estão justamente esperando a Magnitsky começar a fazer efeito para valer no entorno do ministro Alexandre de Moraes, para ver, se a Suprema Corte não tomar nenhuma providência, aí eu vou agora lá no CNPJ, né? Em vez de ir no CPF, eu vou lá no CNPJ da Suprema Corte e vou dizer, olha, vocês estão proibidos de usar o Oracle, vocês estão proibidos de usar iPhone, o iCloud, todos os servidores, um bocado de serviços, né, que a Suprema Corte utiliza. Eu acho que vai ser por aí. Eu acho que também não tem nada descartado até o momento, não, viu, meu irmão? Não, com certeza, cara. E assim, eu torço realmente para que não chegue nesse ponto, cara, porque eu também temo que a gente comece a cair nas dependências da China também. Então eu espero que o Brasil tenha juízo e que a gente tire os elementos que estão atrapalhando o bom andamento das nossas instituições, né? Eu não sei se você viu, deve ter visto com certeza, ontem o Gilmar Mendes... Chorou. Exato, ele chorou lá, deu uma idolatrada no trabalho do Moraes, e aí chorou. O problema é o seguinte do STF, né? Na minha leitura, eles dobraram tanto a aposta e durante tanto tempo, eu não me lembro de recuo do STF, realmente eu não me recuo, e como eu não me recordo, e como eles também não fazem autocrítica, quer dizer, o Gilmar seguiu idolatrando, porque ele poderia falar, não, realmente houve alguns excessos, ele poderia dar uma amenizada no discurso, mas a gente não vê um mínimo de esboço de admitir alguma coisa. Então, assim, fica difícil. Eu acho que a gente vai ter um curto prazo aí bem conturbado, viu? Eu também acho, em relação ao Gilmar Mendes, hoje mesmo eu acabei de falar, agora de manhã, antes de começar a live, com um deputado português, né, luso-brasileiro, Marcos Santos, vem chumbo grosso para Gilmar Mendes lá no parlamento português, viu, na Assembleia da República. Vem chumbo grosso para ele. A vida de Gilmar não vai ser fácil, não. Eu acho que o próximo, tem vários candidatos, né? A gente fica aqui especulando, mas eu acho que o próximo a ser magnetizado, depois, daqui a algum tempo, quando eles perceberem o quanto é ruim ser magnetizado, tem que ser o Gilmar Mendes, cara. Gilmar Mendes é a eminência parda ali daquela Suprema Corte, cara. É ele que bota a pilha e achou alguém que vestiu essa carapuça de defensor da democracia, o que foi um grande erro do ministro, né, porque agora foi magnetizado, e Gilmar Mendes não. Então eu acho que o Gilmar Mendes precisa ser para que toda a Suprema Corte entenda que tem que dar um passo atrás, cara. Não, com certeza. E uma coisa também que me revolta é que se a gente ainda está nessa situação é porque tem conivência na imprensa. Por exemplo, a gente teve a Vaza Toga 1, 2, 3. Cara, o Tagliaferro não para de mostrar evidências e ele fala que ele tem as provas, tudo certinho, de como era o modus operandi. E assim, o fato da imprensa não repercutir, o assunto acaba tendo vida curta. Repercute na bolha da direita, obviamente, mas acaba tendo vida curta. São tantas informações novas que vão surgindo durante os dias, durante a semana, que a gente vai esquecendo. Mas a Vaza Toga, eu acho que para mim seria motivo para, no mínimo, já ter sido pautado o impeachment do Moraes, no mínimo. Se depois ia prosperar ou não, se ele ia cair ou não, são outros 500. Mas eu acho que isso aí já seria motivo mais do que suficiente. A Lava Jato, na minha visão, por muito menos,
se implodiu, acabou a Lava Jato, né? A operação foi uma esperança para nós, né? Que ladrões da política, ladrões empresários que roubam a nossa nação passariam a ser punidos, que acabou. Simplesmente, de forma monocrática, está caindo 1 a 1, entendeu? Na Lava Jato. Então, assim, enquanto a imprensa não assumir o seu papel crítico e parar com a sua militância, porque o que eu vejo na imprensa? Como eles odeiam o Bolsonaro, eles não querem ficar criticando quem está emparedando o Bolsonaro. Pouco importa se está seguindo a lei, se não está seguindo. É uma questão de conveniência, é militância política pura, na minha visão. Então, isso não é imprensa, só que eles ainda têm alguma relevância. Eles ainda, não tão grande quanto no passado, mas ainda acabam influenciando. Então, é uma pena. A gente fica patinando, né? Verdade, você falou aí do Talhaferro, eu vou me encontrar com o Talhaferro segunda-feira lá em Bruxelas, cara. A gente vai lá para o Parlamento Europeu, né? O Sérgio Tavares também, que fez o The Fake Judge, que até foi para o lançamento lá em Lisboa, ele vai estar lá também. Então, assim, na segunda, acho que na verdade, acho que é na terça-feira que a gente vai se encontrar, a gente vai denunciar aí a ditatoga brasileira mais uma vez, mas é o que você falou, Vinícius. A gente vai e denuncia, eu já denunciei, eu já denunciei no Parlamento Português, no Parlamento Francês, a convite dos dois, fui lá e denunciei. Não sai uma linha na imprensa, cara, não sai nada, não tem absolutamente nada, não tem repercussão, é como se não existisse essa linha de frente que a gente está atuando aqui na Europa, entendeu? E olhe lá, porque mesmo quando o Paulo e o Eduardo fazem as suas ações, é sempre quando é anunciado pela imprensa, é sempre de uma forma crítica, negativa, né, pejorativa. Sim. Neto de ditador, né? É sempre o blogueiro, né? Ex-blogueiro. E também pegando o Talhaferro, né, Didi, para você ver como a imprensa não colabora. Em princípio, as denúncias seriam reveladas, era para a CNN, se eu não me engano, né? Que ele tinha passado o material e que eles acabaram não divulgando. Porque se é uma CNN que divulga, repercute nas outras emissoras também. E é lógico, aí não repercutiram, deram para a Revista Oeste. Só que a gente sabe que não é a mesma coisa. Lamentavelmente, não é a mesma coisa. Então, a imprensa não está colaborando nesse sentido. Não é possível que eles entendam que tudo é lindo, maravilhoso, que devido ao processo está sendo respeitado, assim, não é possível, entendeu? E não é possível que eles não entendam que isso pode se virar contra eles, cara. A história está aí para mostrar, porra. Eu acho que esse é o principal, cara. Eles já estão ficando cegos pela ideologia, pela militância, já estão ficando burros, inclusive. É exatamente isso que você falou. Vai se voltar contra eles um dia. Pois é. Deixa eu botar um vídeo rapidinho aqui, um vídeo de 1 minutinho do Paulo Figueiredo, onde ele comenta justamente aí a onda surfada pelo ministro Alexandre de Moraes. Dizendo, Alexandre surfou em uma onda, e isso tornou o Alexandre tão poderoso. Você me pergunta, Paulo, quem está por trás do Alexandre? Como ele pode ter ficado tão poderoso? O Alexandre estava inserido nessa onda, na onda do complexo industrial da censura. E assim ele conseguiu consolidar tanto poder. Agora está vindo, como eu prometi que viria, um tsunami na sua direção. E é por isso que ele não vai resistir. O Alexandre já está liquidado. Agora eu estou mais preocupado com o Gilmar. Mas o Alexandre já está liquidado. Ele só não sabe disso. A gente vai continuar fazendo bem mais coisa para ele, mas o Alexandre já era. Agora a gente vai na base de apoio. Mas ontem nós tivemos novas revelações a respeito desse assunto da censura global. E as informações foram divulgadas pelo Eduardo Talhaferro. Graças a Deus esse cara conseguiu, dizendo, Alexandre surfou em uma onda. Pois Vinícius, a gente estava falando, o Paulo parece que ouviu aqui o nosso papo, né? Talhaferro, censura global. E essa censura global, a imprensa é muito culpada, cara. Ela é conivente. Ela é conivente porque ela não denunciou, entendeu? Esse que é o ponto. E as Big Techs também, porque agora, por exemplo, né, essa plataforma de vídeo aqui que a gente está, não vou nem citar nome, ela admitiu que houve pressão do governo Biden para derrubar perfis e censurar conteúdos da direita nas redes sociais. Por que ela não denunciou? Com o alcance que ela tem, o Biden ia se ferrar, o governo Biden, entendeu? Assim, não ia ser fácil para ele. Tudo bem, eu entendo que é difícil você bater de frente com o governo americano, mas uma Big Tech também não dá para se desconsiderar o poder que ela tem. Então, eu acho que o medo acabou se transformando em conivência. O
Uma outra coisa também que me incomoda quando eu vejo na imprensa, né, de Globo News, CNN, o pessoal falando, o Trump tá com essa postura em relação ao Brasil porque ele tá recebendo as informações incorretas, você tá se baseando em Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Cara, os Estados Unidos têm um sistema de inteligência. Você acha que eles estão validando as informações que o Paulo e o Eduardo estão levando? Cara, eu não consigo acreditar que os Estados Unidos estão se baseando apenas no relato de duas pessoas. É evidente que os dois colocaram essa pulguinha atrás da orelha. Mas o sistema de informação, de inteligência, cara, isso não dá para ignorar. A imprensa sabe disso. É pura desinformação, entendeu? O Trump faz o que faz porque ele está embasado pela iniciativa dos dois, mas pelo sistema de inteligência, eu não tenho dúvida disso. É ridículo essa atitude da imprensa, né? Achar... Porque se fosse assim, Eduardo sentava na cadeira de Trump, porra. Não, exatamente. Simplesmente... É como se Trump fosse uma marionete, é uma coisa impensável, entendeu? Não dá para engolir uma coisa dessa. É ladainha pura, é militância. Militância total. Porque se Eduardo tivesse esse poder que a imprensa diz que tem, porque antes era o bananinha, antes ninguém tinha medo, a Suprema Corte dava risada na cara de Eduardo, né? Então, a gente lembra como é que foi no passado. Sim, fritador de hambúrguer, chapeiro, etc e tal. Agora, Eduardo é o cara que manda em Trump, ou seja, ainda tem essa esquizofrenia, porra. Não, sem dúvida. E não dá para tirar o mérito dos dois, né? Porque realmente, lá no começo, quem poderia imaginar que realmente o Paulo e o Eduardo conseguiriam convencer a maior potência do mundo? Cara, era impensável, né? A gente tinha uma esperança, mas sinceramente era difícil. Então esse mérito ninguém pode tirar deles. E depois o discurso da ONU também, né? A gente vê pessoas na imprensa falando, esse afago, vamos dizer assim, suposto afago. Eu chamo de suposto, porque eu acho que foi uma cilada do Trump pro Lula. O Eduardo e o Paulo saíram enfraquecidos. Eu não acho, cara. Tanto é que no dia anterior houve mais sanção, agora contra a esposa do Moraes. Então, assim, eu acho que é mais torcida, né, do que dados da realidade que a imprensa se baseia. Eu duvido, por exemplo, que o Trump vai largar a mão dessa pauta em relação ao Bolsonaro, porque ele vê no Bolsonaro, ele tem empatia pelo Bolsonaro, porque exatamente o que aconteceu com ele nos Estados Unidos está acontecendo com o Bolsonaro, sabe? Então a empatia foi automática. Então, assim, tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. A empatia, Vinícius, é pela situação de ambos, né? Muito parecida. Os dois sofreram o lawfare, os dois sofreram na mão do judiciário, perseguição, os dois sofreram pedido de impeachment. Em um lado não prosperou nem a prisão, nem o pedido de impeachment. No Brasil, infelizmente, como a gente não tem uma Suprema Corte independente, o Bolsonaro está sofrendo tudo isso. Então, Trump meio que vê o reflexo do Bolsonaro nele mesmo, então eu também concordo com você, eu vou falar disso daqui a pouco. Eu acho que Trump não vai abandonar Bolsonaro de jeito nenhum, pode até diminuir um pouco a tarifa, etc e tal, mas vai ser discutido Bolsonaro, Big Tech e Alexandre de Moraes no encontro com Lula. Pode escrever. Não, eu também acho. Eu acho que talvez o que pode, porque, de novo, né, o Trump realmente, eu acho que a estratégia dele seria instável, porque ele deixa todo mundo na dúvida. Mas o que talvez possa acontecer, ele aliviar um pouco nas taxas, desacoplar um pouco a pressão econômica, mas continuar focado em CPF de autoridades. Esse cenário eu acho que é bem possível. Agora, simplesmente abandonar a pauta, não, porque ele se desmoralizaria também, o Donald Trump, né? Eu acho que é simples assim. Concordo inteiramente. Bom, já que a gente está falando da esposa do ministro, ontem ainda aconteceu uma coisa que eu vi pouca gente repercutir, e eu quero ouvir sua opinião aqui, né? O Paulo Figueiredo trouxe essa informação para a gente lá no Instagram. Ele disse o seguinte, ó: esposa de Moraes não poderá entrar nos Estados Unidos mesmo com passaporte italiano. Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, foi incluída na lista de sanções dos Estados Unidos com base na lei Magnitsky. A medida proíbe sua entrada no país, mesmo com passaporte italiano, que normalmente garante isenção de visto pelo programa ESTA. Segundo Washington, ela oferece rede de apoio financeiro ao marido, também já sancionado. A punição inclui bloqueio de bens, restrições bancárias e corte de acessos a serviços financeiros internacionais. Documentos mostram que Viviane esteve várias vezes nos Estados Unidos desde 2016. O que aconteceu com a Viviane foi exatamente o que aconteceu com o Gonei, o passaporte português, né? Exatamente. Já era, não tem essa. Pode ter o passaporte que tiver, não vai entrar. Não, seria uma brecha absurda da lei Magnitsky, porque a lei Magnitsky não está bloqueando
digamos assim, o CPF, o documento de uma pessoa em um país, está punindo o ser humano. Então, se esse ser humano é brasileiro, é português, tem diversas nacionalidades, não importa, é o ser humano que está sendo sancionado. Então, assim, basicamente é isso. Não é o cidadão brasileiro, é o ser humano Alexandre de Moraes, é o ser humano, a esposa do Alexandre de Moraes, é nesse nível. Então, é a pessoa, não é a origem, a nacionalidade dela. É isso, entendeu? É isso. Pois é, mas isso foi bem pouco divulgado ontem, viu, que ela perdeu o visto do passaporte italiano, e aí é mais um reflexo, né, um reflexo mesmo da perda, da imposição da Magnitsky na vida do casal, né, cara? E olha só, bicho, o cara conseguiu destruir a vida dele, da esposa e dos filhos, bicho. E assim, todo mundo errado. O Paulo Figueiredo até comentou que os filhos também estão na mira. Porque que acontece, né? Assim, essa lei Magnitsky, ela é terrível mesmo, né? Se para pensar, cara, isso aqui por que ela foi sancionada? Porque ela estava suportando financeiramente o pai, o marido. Isso. Agora, quem que vai ter que suportar? É óbvio que são os filhos, né? Porque alguém tem que suportar o casal. Então vai começando em cascata. Eu acho que os próximos, e assim, não fico feliz com isso, mas provavelmente os filhos também serão sancionados. É terrível. A Magnitsky é algo terrível mesmo. Mas veja bem, talvez, ela cobrando aqui comigo mesmo, os sócios da esposa do ministro é uma filha e um filho. Só que eles têm 2 filhos, e um dos filhos não é sócio. Entendeu? Um dos filhos não é sócio, cara. Talvez a válvula de escape do casal esteja aí. Entendeu? Porque eu acredito que o filho e a filha... Porque o escritório é dividido assim, 50% da Viviane, 25% de um filho, 25% da outra filha. Só que eles têm um outro filho. E aí eu acho que é esse cara que pode salvar. Mas eu acho também que os Estados Unidos estão tentando fechar todas as brechas e sabem disso, né? Porra, Vinícius, olha só. Lembra daquela matéria da Bela Megali que disse aí que o ministro... o Instituto Lex, melhor dizendo, tinha comprado um bocado de imóveis que dava 11 milhões de reais, certo? Depois o Metrópolis veio dizendo que eles compraram uma casa de 12 milhões de reais, tudo pago à vista. E aí, naquele dia, eu falei o seguinte, porra, vocês só estão vendo... no primeiro dia com a Bela Megali, eu falei, porra, galera, se eu tivesse tempo, eu ia em todos os cartórios de registro de imóveis do Brasil procurar bens do ministro. Só que eu não tenho tempo. E aí o Metrópolis fez isso em Brasília e achou. Só procuraram em 2 estados. Nos 2 estados acharam. Quem garante que o cara não tem uma fazenda em Mato Grosso? Quem garante que o cara não tem uma casa em Trancoso, na Bahia? Entendeu? Então alguém teria que fazer esse levantamento de todos os bens do ministro em todos os estados brasileiros, cara. Eu acho que os Estados Unidos estão fazendo esse levantamento, né? Porque eles precisam saber exatamente o que é que o ministro tem para criar uma estratégia de estrangulamento financeiro, eu acho. Agora, pelo que eu entendi da Magnitsky, por exemplo, eu acho que os bens no Brasil, sei lá, casa, apartamento, fazenda, se ele tiver, etc. Pelo que eu entendi, isso aí não está no alcance da Magnitsky, né? O que está realmente é o estrangulamento financeiro, mas baseado em bancos, baseado em contas bancárias e em movimentações financeiras. O que já que já acaba com a vida de qualquer um, né? De qualquer forma. Sim, não tenho a menor dúvida. Mas, de qualquer jeito, os Estados Unidos estão fazendo esse levantamento de bens, seja onde for, no Brasil, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, isso que você está falando, nos Estados Unidos vale, tá? Então, vamos supor, os Estados Unidos identificam bens, propriedades da família do ministro lá. Realmente, lá é bloqueado. Lá não tem conversa. Sim. Bloqueado lá, mas quem é que vai comprar um apartamento de um bloqueado, porra, no Brasil? Não. Não vai conseguir pagar. 12 milhões, né? Não vai conseguir pagar, porque como vai transferir o dinheiro? Pois não, mesmo que seja em cash, mesmo que seja à vista, como é que vai transferir o imóvel para um cara que foi sancionado pela Magnitsky? Geralmente quem compra isso é gente que tem muita grana, gente que tem casas nos Estados Unidos, etc e tal. Nego não vai querer se meter nessa roubada. Não vai. Realmente. E outra... O próprio Paulo Figueiredo, no dia da Magnitsky na esposa, quer dizer, no escritório e na esposa também, naquele dia, Paulo botou um tweet dizendo que só no exterior, não falou dos Estados Unidos, falou exterior, os clientes já haviam abandonado o escritório dela e a perda era de 150 milhões de dólares anuais, cara.
Cara, eu vi isso aí, cara, eu fiquei assustado. Se realmente isso se confirmar, cara, isso porque nem perdeu todos os clientes, né? Foi uma perda de alguns Isso, clientes. Porque isso. com a nossa cotação do câmbio, se eu não me engano, acho que foi 195 milhões de dólares, se eu não estiver enganado. Se foi isso, cara, com a cotação de hoje, é 1 bilhão de reais. Mas, assim, tem que ver se realmente essa informação se confirma. Mas imagine, cara, estamos falando, podendo ser uma cifra bilionária em reais, né? É uma coisa bem Não tem a realmente menor dúvida. assustadora. Ainda tem esse outro flanco aqui, que eu quero discutir com vocês. Não é de agora, essa matéria de julho, mas eu acho que é válida sim para a gente comentar, porque é um outro flanco que está sendo aberto aqui na Europa e eu já vou comentar uma coisinha com você também. Olha aí, ó. Parlamentares da Europa pedem congelamento de bens de Moraes. Um grupo composto por 16 parlamentares da União Europeia pede sanções contra Moraes por censura e autoritarismo. Eu vou botar o vídeo aqui do Metrópolis, Vinícius, para a gente dar uma olhadinha aqui no que o Metrópolis, no vídeo do Metrópolis, a informação que eles trouxeram para a gente. Como eu disse, isso aí foi em julho, galera, mas está sendo estudado. Não é porque foi em julho e parou tudo, não, certo? Olha só. Um grupo de 16 parlamentares europeus enviou nesta quarta-feira uma carta à alta representante da União Europeia para Relações Exteriores, Kaja Kallas, pedindo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O documento solicita que a União Europeia congele bens e imponha restrições de viagem ao magistrado por supostas violações de direitos humanos e ameaças à democracia. Segundo os eurodeputados, Moraes estaria conduzindo uma campanha de censura e perseguição política no Brasil. O texto afirma que, em muitas situações, o magistrado tem agido unilateralmente, com poderes que lhe permitem, na prática, atuar como investigador, promotor e juiz ao mesmo tempo. Os signatários acusam Moraes de promover um autoritarismo judicial, comparando suas ações a regimes como os da Rússia e da China. O documento ainda destaca que o ministro teria usado seu cargo para banir Bolsonaro das redes sociais e para proibir terceiros de veicular entrevistas, áudios ou vídeos com o ex-presidente. Bom, vamos lá. Um dos eurodeputados que está capitaneando isso é um eurodeputado chamado Dominik Tarczyński, que é amigo de Eduardo, daqui da Polônia. Eu conheço bem o Dominiks. Há muito tempo, antes de eu receber o meu asilo político, a gente já trocava informações, eu abastecia o Dominik com tudo que estava acontecendo no Brasil, com matéria de imprensa, com documento, com um bocado de coisa, certo? A gente tem um bom relacionamento. E eu vou encontrar com ele na terça-feira da semana que vem lá em Bruxelas. Outra frente aberta. Como eu te disse, hoje de manhã eu estava conversando com o deputado luso-brasileiro Marcos Santos, que está, não apenas o Chega está investigando o Gilmar Mendes, como essa semana, Vinícius, anteontem, esse eurodeputado brasileiro, esse deputado português brasileiro, apresentou uma moção na Assembleia da República proibindo o ministro Alexandre de Moraes de botar os pés lá. Ficou para a semana que vem a votação no plenário. A esquerda está pressionando, mas o Chega tem boas possibilidades de que isso passe, porque é o segundo maior partido do Congresso português, entendeu? Então, veja bem, o Europarlamento, com 16 representantes de vários países, Itália, Polônia, Portugal, Espanha, França, Alemanha, da AfD, estão pressionando por um lado, e por outro, o ministro corre o risco de não botar um pé mais em Portugal. O cerco está se fechando, né, irmão? Eu acho que, por prudência, se eu fosse o Moraes hoje, eu não sairia do Brasil, porque é um risco muito grande. E eu acho que ele jamais faria isso também. Eu acho que a partir de agora, se tiver evento lá fora, ele vai fazer participação remota. Olha que ponto que a gente chegou, né? Eu até queria comentar também, Didi, eu até publiquei nas minhas redes sociais, o Fernando Schiller, ele fez uma análise que eu acho bem interessante e que também desmonta narrativas, né? De que o Eduardo tá jogando contra o Brasil, que é crime, enfim, toda essa história foi colocada no inquérito, né? Mas o Fernando Schiller fala, é direito do político, se ele acha que alguma coisa, que uma injustiça está acontecendo no seu país, buscar apoio e também sanções, se for o caso. Ele tem esse direito. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode achar que ele tá viajando na maionese ou não, mas esse direito ele tem.
quando o Lula foi preso, a esquerda também saiu mundo afora dando seus chiliques. Acontece que o mundo não caiu na conversinha deles. Agora, o Eduardo e o Paulo, ao denunciarem nos Estados Unidos e trazerem provas, e a própria inteligência americana, que eu tenho certeza que foi utilizada, corroborando tudo isso, a diferença é que eles estão respaldados na realidade, na minha opinião. O que eles estão denunciando são fatos. Estão havendo abusos no Brasil. No caso do Lula, não. Quer dizer, ele foi condenado em todas as instâncias, entendeu? Em todas as instâncias que analisam o mérito. Então, eles só não conseguiram porque não tinham a verdade com eles. Foi somente essa a diferença. Agora, querer caçar o mandato do Eduardo porque o que ele está fazendo é criminoso, de acordo com o Fernando Schiller, é um direito de todo político. Vendo uma injustiça que para ele é uma injustiça, ele pode sim buscar apoio internacional. Então, é um analista político cravando isso. Então, acho que é importante também deixar isso registrado. É da Bandeirantes, se eu não me engano, né? Ele é da Bandeirantes, sim, tá na Band News, na Bandeirantes. E ó, ele nem é um bolsonarista, tá? Assim, pra mim, ele é um tucano, assim, mas, assim, até reforça um pouco, valoriza mais esses argumentos, entendeu? É verdade. Eu quero trazer uma outra informação que foi colocada por o Santiago Daily News, que acho que você deve conhecer lá do Twitter, né? Você é bastante ativo lá, o Santiago Daily News. Ele trouxe essa informação que é a seguinte, ó. Avançamos em algumas investigações nos Estados Unidos e seus resultados serão chocantes no Brasil. Comparadas ao que está por vir, as sanções impostas a Moraes até agora não são nada. A extradição de Moraes certamente será solicitada no futuro. Você vê alguma... pode solicitar. Óbvio que ele não vai ser extraditado, porque isso é contra a nossa Constituição. Isso é batata. Mas... não seria mais uma humilhação, não, cara? Os Estados Unidos pedirem a extradição do cara? Já que ele olha só, Vinícius, o cara derruba site de todo mundo, derruba a rede social e teve o site do escritório derrubado. Ele manda pedir a extradição de todo mundo e talvez agora passe por esse dissabor também, né? Cara, e assim, foram muitas aberrações ao longo desse caminho, mas uma coisa também que me chocou, entre tantas outras, lembra quando ele utilizou as contas da Starlink para pagar uma multa do X? Cara, eu não acreditei quando ele fez isso. Foi uma coisa assim, falar, esse cara é louco, ele tá brincando com fogo. E aí, por azar dele, o Trump venceu e o Musk também foi trabalhar, compôs aí o governo por um tempo. Então, assim, o azar do Moraes é que ele acabou... extrapolando todos os limites com empresas americanas e com cidadãos americanos. Não, o azar dele foi Trump ter sido eleito, porque ele contava com Kamala. Não, certamente. O Trump ser eleito, acho que ninguém contava. Isso ninguém contava. E esse tweet que você mostrou, cara, eu acho que ele até é um pouco baseado, desconfio, numa publicação que a Ana Paula Henkel fez sobre a questão do Felipe Martins. Eu vou ler o tweet dela, porque eu acho que daqui... Leia, por favor. Por favor. Tá. Não, rapidamente, então, já que eu comecei. Para aqueles que estão tentando atrapalhar as gravíssimas investigações sobre o caso Felipe Martins, aqui nos Estados Unidos, e agem para proteger alguns de seus algozes, suas digitais e nomes estão por toda parte, oficialmente para alguns e nos bastidores para outros. Até jornalistas do New York Times já sabem disso e estão mergulhados em passos fundamentais nas investigações que alguns tentam bloquear. O tempo mostrará esses nomes, e acreditem, o choque será inevitável. Há envolvidos na entrega da cabeça de Felipe Martins que ninguém imagina. Cara, eu tô curiosíssimo quais são esses nomes. Realmente, eu tô muito curioso, viu? Que ele tá sendo injustiçado, não tem dúvida. A gente pensa em alguns, né, Vinícius, que a gente não vai falar, mas passa uns nomes nas nossas cabeças, né, brother? Sim. Por prudência, por questão de democracia relativa, a gente fica quieto. Eu trouxe esse print da Ana Paula Henkel ontem aqui, a gente comentou aqui no nosso canal ontem exatamente isso aí, e eu também concordo com você, eu acho que o Neufal, o Santiago Daily News se baseou nisso aí mesmo para dar essa... para colocar esse print hoje, essa postagem hoje. E outra coisa, quando você pede a extradição de alguém, mesmo que o Brasil não possa extraditar, mesmo que quisesse não pode extraditar, eu não tenho certeza, mas eu acho que entra na red list da Interpol, né, irmão? Eu também acho que sim, cara, não tenho certeza, mas por prudência ele acho que não vai mais se arriscar a viajar, né, por questão de prudência, mas faz todo sentido, né, colocar na Interpol, né? Porra, mesmo com o brasileiro controlando a Interpol, né? E o brasileiro foi indicado por ele, né? Ainda tem tudo isso, né, cara?
Verdade. Mas Irônico, mesmo né? assim, Ironia do destino. ironia do destino. Pediu a extradição de Alan, foi negada 3 vezes. Pediu a extradição de Oswaldo Eustáquio, foi negado 3 vezes, né? E talvez a extradição dele próprio seja pedida, né? Quem poderia imaginar? Cara, pois é. E outra coisa também, né, que, assim, são tantas as coisas, né, mas os procedimentos que fazia com o Rumble, onde em vez de usar a carta rogatória ou outros mecanismos de tratados internacionais, pô, eles mandavam e-mail direto. Cara, isso aqui é uma coisa inacreditável. Um juiz de um país estrangeiro mandando um e-mail para tomada de medidas judiciais contra uma empresa americana e de cidadãos americanos, porque tinha lá o perfil do Constantino, né? Então, assim, são coisas que você não acredita que aconteceram, né? E é por isso que ele está sendo, digamos assim, punido pelos Estados Unidos. Não é nem em relação ao que ele está fazendo no Brasil, mas foi pelos excessos contra pessoas e empresas norte-americanas, né? Então, esse que é o ponto. Sem contar o pedido de prisão de uma americana dentro dos Estados Unidos, né? Que foi a Flávia. Ah, sim, verdade. Ela é cidadã americana, sim. Pois é. Ela é cidadã americana, brother. E tem mandado de prisão em aberto contra ela, entendeu? E isso vai dar merda, porque sabe quem tá no caso dela? O Martin De Luca. O Martin De Luca, que é o advogado do presidente dos Estados Unidos, tá advogando para ela. Sabe quem entrou no circuito também, man? Elon Musk. Ele que tá pagando, né? O Musk que tá pagando o advogado, né? Exatamente, cara. Para você ver a dimensão que a Zorra tomou. Eu já trouxe Flávia aqui várias vezes. Cara, ela é uma pessoa muito gente boa, humilde, batalhadora, sabe? Aquela guerreira self-made woman que foi para lá para trabalhar e se deu bem, venceu na vida. É a Flavinha, cara. E aí, por um tweet que ela criticou a Suprema Corte, feito numa conta americana dentro dos Estados Unidos, na Flórida, ela foi mandada de prisão, brother. Cara, é inacreditável, né, cara? É o crime de publicar textos, né? Uma coisa assim, inacreditável, cara. Crime de opinião, né? Hã? Crime de opinião. Não, pois é. Crime com todas as aspas. É por isso que ele não consegue a extradição de ninguém, né? Porque isso aí não é crime nem no Brasil, inclusive, né? Nem no Brasil isso aí é crime. Então, é isso, né? Pois é, velho. Eu queria comentar com você aqui também essa coincidência, Vinícius, mudando aqui um pouquinho do assunto rapidinho, mas vou pedir aqui aos nossos amigos que não deixem de dar o joinha, não deixem de se inscrever aqui no canal, se inscrevam também lá no @ViníciusCFP82, é esse, Vinícius? É isso aí. Todas as redes sociais estão com esse username. Pô, se inscrevam porque vocês vão estar seguindo um cara que é fera mesmo. Eu sigo ele há muito tempo, eu trago as postagens dele aqui, vocês me acompanham, sabem disso. Então sigam o Vinícius lá nas redes sociais dele. Mas eu queria comentar com você, cara, essa coincidência, Vinícius, de matérias desse tipo aqui. Ó. Essa foi de hoje, mas eu vou te trazer outros exemplos aqui. Essa foi de hoje. Na verdade, foi de ontem, 7h15 da noite. Sem respaldo de Trump, Bolsonaro entra em desespero e culpa Eduardo. Eu não vou nem ler a matéria toda, né? Só aqui o primeiro parágrafo para a galera ter um gostinho. Sob o risco de perder o apoio de Donald Trump, Jair Bolsonaro parece ter finalmente percebido o erro de sua estratégia política. Entrou em desespero e culpa o filho Eduardo Bolsonaro por uma decisão que foi sua. Aí ela fala da coluna da Mônica Bergamo, mas eu quero trazer aqui já uma resposta que o Fábio Von Garten deu para todo esse conluio aí que está rolando, né? Os caras vão no presidente, tentam pautá-lo, tentam convencê-lo da mais louca e precipitada decisão, que, por óbvio, não tem lógica alguma. O presidente não fala nada, como sempre fica em silêncio, e os mesmos inventam conforme interesses do seu próprio umbigo. É lamentável. A imprensa cai nesse ciclo, é desmentida e fica feio para todos. Não seria melhor cada um ficar no seu lugar e deixar o presidente em paz e se recuperar da saúde? Eu queria te ouvir aí a respeito disso, Vinícius, porque não foi apenas essa da Raquel Landim lá no UOL, não. Tá uma série de matérias, como eu vou mostrar já, falando que Eduardo tá brigando com o pai, que o pai tá puto com o Eduardo, que passou um sabão nele, que deu um esporro, etc e tal. Isso é matéria plantada, né, cara? E a gente sabe por quem, né? Eu concordo contigo e, assim, eu tenho uma opinião. O Paulo Figueiredo e o Eduardo já falaram várias vezes que eles não vão recuar 1 milímetro. O próprio Eduardo falou que mesmo que o pai seja preso,
ele não vai recuar um milímetro, ele vai pro tudo ou nada. No pior cenário, ele segue morando nos Estados Unidos. Então, dado esse cenário, onde não tem acordo com os dois, qual que é a minha sensação? Pode até ser que até ministros do Supremo estejam plantando esse tipo de manchete, é uma suposição da minha parte, no sentido desesperado de tentar convencer e sensibilizar o Eduardo, colocando o pai dele nessa parada. Mas só que o Eduardo já falou, independentemente do que aconteça com o pai dele, ele foi pro tudo ou nada. Então, para mim, é desespero, tá? Na minha opinião, eu acho que é um pouco de desespero e tentar convencer de forma um pouco mais, assim, pro pessoal, né? Mas eu acho que não vai dar certo. Só mostra que Eduardo e Paulo estão no caminho certo. Sim, o Eduardo fala, né, que não dá para acordo com, ele já falou isso várias vezes, né, que acordo com o Moraes não dá para levar a sério porque o Moraes não cumpre, isso quem falou várias vezes foi o Eduardo Bolsonaro, então se ele tem essa convicção, realmente ele não vai ceder em nada, porque ele não vai acreditar em possibilidades de acordo, então isso tá claro para mim, então com esse racional dele, cara, não tem conversa, realmente para mim tá claro que não tem conversa. Pois é, e seguindo essa linha do que você falou, olha o que o Eduardo publicou sobre todas essas matérias fakes aí. Primeiro eu vou mostrar essa foto aqui, ó. A Andréa Sadi. Aliados de Bolsonaro se irritam com Eduardo e temem que ele imploda acordo no Congresso. É sempre a mesma ladainha. E Eduardo diz o seguinte, ó. A coragem não está em fazer as coisas fáceis e dóceis, mas sim na determinação de fazer as coisas vorazes e necessárias, aquelas que mais ninguém quer fazer. Vocês se acostumaram a lidar com homens ocos, sem convicção, personalidades fracas e acovardadas, que se vendem e se submetem aos poderes materiais da ocasião. Pela primeira vez terão que lidar com pessoas de convicção. Tenho como ideal de vida que lenta e espinhosa é a marcha do espírito humano. Contudo, há sempre um limite além do qual a tolerância deixa de ser virtude e o medo. O mais ignorante, o mais injusto e cruel dos conselheiros deve ser deixado de lado e substituído pela coragem, emergida da força de vontade e da crença no justo e em Deus. Pois tudo que é preciso para o triunfo do mal é que os bons homens nada façam. É nesse truísmo elementar que estou disposto a ir até as últimas consequências para conseguir a anistia ampla e restrita. Será vitória ou vingança, mas não haverá submissão. Antes de passar a bola para você, eu quero botar já um segundo tweet aqui agora do Paulo Figueiredo, que vai nessa mesma linha, bro. O desespero agora parece ser que Eduardo, né, tomou uma enquadrada e que está atrapalhando e isolado. Não sei o quanto é wishful thinking e o quanto é só mentira mesmo, mas, em breve, vocês verão se haverá qualquer recuo da nossa parte e chegarão às conclusões. Aí eu te pergunto, meu querido Vinícius, se a estratégia estivesse dando errado, você até poderia recuar, né, dar o recuo estratégico para você repensar a sua estratégia. Mas está dando certo, porra. Por que eles vão parar? Se está dando certo. Não, tanto é que está dando certo que poucos meses atrás era impensável você criar um projeto de lei para diminuir as penas. Isso já era impensável, certo? Da anistia continua desafiador, mas diminuir a pena já era impensável. Conseguiu. Quer dizer, esse assunto deu uma avançada. A gente vê os ministros recuando um pouco. Por exemplo, o Barroso foi no Roda Viva. E aí, quando questionado, ele falou, não, esse assunto é com o Congresso. Assim, para mim, nitidamente tirou o pé. Tá? Está um pouco, assim, preocupado com o que pode ter de consequências, inclusive, para ele. Então, assim... E ele falou isso lá no Roda Viva. Ele disse, né? Que a família estava pagando, que era um preço alto, pá... Não, com certeza, cara. E assim, eu não fico, sinceramente, eu pelo menos não fico feliz de ver a família de pessoas se ferrando, né? Elas não têm culpa. Eu fico. A depender da família, eu fico. A depender da pessoa, eu fico. Eu não vou mentir, Vinícius. Eu não vou mentir, cara. Mas, assim, quantas famílias esses caras destruíram, porra? Quantas senhoras estão sofrendo em casa, bicho, por causa de decisões deles? Eles não querem saber de nada, não, pô. Eu entendo o seu lado, entendo o seu lado cristão, mas agora o meu lado diabinho falou mais alto. Desculpa aí. Não, com certeza, cara. Tem esse aspecto também. Então, assim, é inegável. A gente tem evidências de recuo sem sombra de dúvidas, entendeu? Agora, assim, é uma questão de quando. Eu espero realmente, eu espero
que até o ano que vem esse país volte à normalidade. A gente tem que parar com esse bang-bang, porque a partir do momento que virou uma várzea esse país, a gente não discute mais nada. Tá só nesse bang-bang ideológico e coisas que importam para a nação, não tem espaço na agenda, porque a gente está numa... Não vou falar guerra civil, porque, né, mas assim, estamos numa guerra ideológica com armas desiguais. A partir do momento que a Constituição não reina para todos os espectros ideológicos, esse jogo está desbalanceado. Já não é mais democracia. Eu quero democracia plena no nosso país, urgentemente. É isso que eu quero, entendeu? E tomara que aconteça logo. Mas eu acho que ainda vai um tempinho, viu? A gente não quer calar a esquerda, a gente só quer ter os mesmos direitos da esquerda. Exatamente. Ô, Vinícius, os presos políticos do Brasil são tratados piores do que bandido mesmo. Bandido tem mais direito do que os patriotas. Eu só vou te dar um exemplo. Você sabe muito melhor do que eu. Eu tenho um amigo tornozelado. Amigo mesmo, amigo irmão, tornozelado. Certo? O cara tem que se apresentar toda semana. E um bandido do Comando Vermelho tem que se apresentar uma vez por mês. Olha a sacanagem mesmo. Você perdeu um dia da sua vida para ir lá assinar um papel na frente de um juiz, cara. Sendo que um bandido, um traficante, um assassino desgraçado desse só vai uma vez por mês. Olha a diferença de tratamento para bandido e para patriota, mesmo. Isso tem que acabar, Daniel Silveira. Vai dar merda, porra. Pois é. E se pegar o Daniel Silveira, o que estão fazendo com esse cara é uma coisa inacreditável. Já era para ele estar fora do regime fechado. De direito, entendeu? De direito ele tinha que estar fora. E aí você vê, vai enrolando e não libera o Daniel Silveira. E na minha opinião, ele já foi preso baseado em um não crime. Porque embora eu repudie o vídeo dele, realmente achei desnecessário aquele vídeo, mas daí você condenar e prender o cidadão, isso realmente passou de todos os limites, né? Passou de todos os limites. Ainda nesse papo da gente aqui, eu quero botar uma matéria rápida, nem vou ler a matéria, só o título mesmo que interessa. Aí você está vendo que é da Mônica Bergamo, né? Bolsonaro pede que Eduardo feche a boca para não prejudicá-lo, mas filho intensifica ataques. Aí, mais uma vez, eu vou botar aqui o Fábio Von Garten, olha o que o Fábio fala. Muitas matérias nesse mesmo sentido, o que evidencia que tem gente pautando a imprensa. Peguei no pulo os fofoqueiros com S de plural. A pior constatação é que esses aliados são pessoas que apoiadores verdadeiros do presidente jamais imaginariam. O filho abriu mão de toda a vida pela sua família e de muitas outras. Antes de empurrar isso na imprensa, pensem várias vezes no tamanho desse pecado. E aí ele fala justamente dessa matéria da Mônica Bergamo, que eu acabei de ler aqui o título. Isso aí, cara, não é à toa, Vinícius. É o mesmo lead para todo mundo, é o apito do cachorro. Bolsonaro tá puto com o Eduardo e Eduardo tá atrapalhando a vida de Bolsonaro aqui. Todos mudando uma coisinha ou outra no seu título, uma coisinha ou outra no corpo da matéria, mas todos falando basicamente a mesma coisa. E o Van Garten falou, a gente sabe quem é, vocês ficariam surpresos se soubessem. Eu posso dizer quem é aqui, é o Valdemar da Costa Neto, é o Duda Lima, é o Ciro Nogueira. Todos esses caras têm interesse que Bolsonaro continue inelegível, fora do jogo, e para eles terem lá o seu joguinho de poder para colocar o Tarcísio, que é o queridinho da mídia, é o queridinho da Faria Lima, é o queridinho do Centrão, e o Ciro vá como vice. Isso está claro, todo mundo já sabe disso. Sem dúvida. O sobrenome Bolsonaro por essa gente já está descartado. Eles só querem a base eleitoral, só querem o eleitorado do Bolsonaro. Eles querem, inclusive, eles até topam diminuir a pena, desde que ele fica uns 2 anos preso em casa, acho que é 1 ano e 9 meses, né, se aprovar essa diminuição de pena, que é para ele não atrapalhar, entre aspas, nas eleições. Mas é isso, eles querem o espólio do Bolsonaro, isso é muito óbvio. O Bolsonaro atrapalhou o sistema. Ele incomodou o sistema. É só você ver, quando ele era presidente, os diretores das estatais eram indicações políticas? Não era. Só daí já fechou muita torneira. Então o Bolsonaro comprou briga sim. E é claro, ele está sendo expurgado. Só não vê quem não quer. Todo mundo vê. Uns fingem que não percebem e a gente está falando escancaradamente o que está acontecendo. Bolsonaro está sendo expurgado. Só querem a base eleitoral dele. Eles não podem sair batendo no Bolsonaro. Então, hora ou outra ficam puxando o saco dele, mas é falsidade pura. O Bolsonaro não interessa para o Centrão.
entendeu? E nem Não. para dita direita, né? Pois é, e muito menos para a Febraban. Você lembra que quando ele criou o Pix, tirou cerca de 30 bilhões de reais de circulação da mão dos bancos? Pô? Os bancos ficaram putos com o Bolsonaro. É por isso que os bancos apoiam a esquerda, cara, porque podem manipular a esquerda, podem indicar diretor de Banco Central, pode fazer o que quiser, meu. Com o Bolsonaro, não. De esquerda, a taxa de juros geralmente ficou nas alturas, né? Porque eles quebram as contas públicas, o juro dispara. E aí os bancos surfam bem em qualquer cenário, né? Então é... Pois é. Só continuando nessa história aqui, olha essa outra matéria aqui, do Globo agora. Olha só. Bolsonaro mostra insatisfação com ações de Eduardo e manda recado ao filho. Nossa, de aí novo, o Carlos eu tô cansado dessas manchetes padrões, hein? Meu Deus do céu. Cara. E o Carlos diz, parem de mentir um segundo, pelo menos, PQP. Por que o blog não concentra energias na defesa do Estado Democrático de Direito frente a mais uma manutenção ilegal de prisão, dessa vez do último presidente do Brasil, em relação ao último caso envolvendo a não denúncia da PGR, que justificaria, entre aspas, mais cautelares desumanas impostas a ele? Todos sabemos por quê. O único objetivo da organização é aniquilar Bolsonaro de qualquer jeito. Se vivêssemos numa democracia, sua soltura seria realizada de ofício por quem determinou sua prisão. Após alçarem Lula ao poder, esse país virou uma piada de quinta categoria. Perfeito, né? Carlos, como sempre, certeiro, né, irmão? Se a gente vivesse numa democracia, Bolsonaro, se estivesse sendo julgado, seria na primeira instância, entendeu? É isso, cara, assim, até já falamos bastante sobre isso, mas não tem como negar, né, que o Estado brasileiro está perseguindo, essa é a minha visão, está perseguindo a direita e mais escancaradamente Jair Bolsonaro. Porque quando a gente fala direita, não é toda a direita, até vou me corrigir, não está perseguindo os demais candidatos, está perseguindo Jair Bolsonaro, porque talvez ele seja o azeite nesse oceano de água, né? Então, ele incomodou, o povo gosta do Bolsonaro, então vamos expurgá-lo. É isso, o resumo da obra é isso, respeitando ou não a Constituição. E como tem inúmeros especialistas no direito mostrando que a Constituição está sendo rasgada, então, e a imprensa não mostra isso, então a imprensa também não quer o Bolsonaro. É um establishment, é o que a gente chama de establishment, expurgando simplesmente um cara que o povo quer colocar de volta na presidência da República. É isso, Perfeito. Entendeu? Não é democracia. Concordo. E aí, ainda indo nessa história, olha só, mais uma. Matéria da Band.com. Eduardo Bolsonaro leva puxão de orelha de líder do PL em Miami. De acordo com fontes do maior partido de oposição no Congresso, Eduardo quis se inteirar sobre a tramitação da proposta de anistia. Aí está o Sóstenes, o Paulo e o Eduardo, certo? Olha só, Eduardo levou um puxão de orelha de Sóstenes. Aí vem o Paulo Figueiredo e escreve o seguinte: que besta quadrada, não teve absolutamente nada do que está escrito aqui. Fanfic de gente retardada. Quem, aliás, é o Túlio Amâncio, que é o cara que escreveu a matéria aí, né? Pois é, né, bicho? Mais uma... Quantas a gente comentou aqui agora, Vinícius? Não, é brincadeira. Só muda uma palavra ou outra, mas a narrativa é a mesma, né? É o tal do consórcio, né? É o consórcio porque, nesse sentido, eles combinam uma versão de algum assunto e enfiam a goela abaixo da sociedade, né? Mas o fato é esse, o Eduardo e o Paulo já deixaram claro, vão seguir em frente, entendeu? Então, esse é o desespero. E é esse que é o desespero, entendeu? Eles não sabem mais o que fazer para convencer o Eduardo. Essa que é a minha leitura. É pânico. Não tem convencimento, eu acho. Com o Eduardo agora não tem mais convencimento. O cara já perdeu tudo, porra. Não, com certeza. Com certeza. Né? Às vezes eu me vejo um pouco nessa pele do Eduardo, só que Eduardo tá aí nessa agonia agora. Eu já tô há 2 anos e meio, né? Quando eu saí do Brasil com a mochila nas costas, né, brother? Tive que sair do Brasil para não ser preso por um crime que eu não cometi, igual Eduardo. É exatamente o mesmo argumento que ele fala. Não vou para o Brasil porque eu não cometi crime nenhum, vão querer me enjaular lá por não sei quantos anos. E ele está certo. Ele está certo. E olha só, a Mônica Bergamo veio com essa novidade aqui. Eu não sei se você viu, deve ter visto, é um cara antenado. Olha essa novidade aqui. Trump pode visitar Bolsonaro no Brasil, dizem apoiadores do ex-presidente. Olha só.
Apoiadores de Bolsonaro afirmaram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode vir ao Brasil para visitar o ex-presidente. A viagem estaria sendo articulada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e pelo aliado dele nos Estados Unidos, o apresentador Paulo Figueiredo, que tem amplas conexões com setores do governo Trump. Questionado sobre a possibilidade, Figueiredo afirmou à coluna que não tem comentários a fazer. Fábio Van Garten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e próximo de Eduardo, postou uma mensagem em seu perfil no X falando sobre a hipótese de um encontro de Trump com Bolsonaro no Brasil. Aí o Van Garten diz assim: nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao presidente Jair Bolsonaro na sua casa, para que ambos evidenciem uma química perfeita, atualizando a prosa? Obviamente, a corte e os advogados do presidente seriam consultados com antecedência, né? Aí diz assim, fica a dica. Bom, eu não estou vendo isso aí como uma movimentação para trazer o Trump ao Brasil, até porque eu acho que isso seria bem difícil, Vinícius. Eu acho que isso aí é mais um wishful thinking, uma fanfic da própria Mônica Bergamo do que um fato concreto. Se bem que eu confesso que eu ficaria, seria bem interessante ver o Trump visitando o Bolsonaro, mas eu acho que não deve ser verdade, não sei, né? Porque primeiro que o Moraes, eu duvido que o Moraes autorizaria o Trump visitar o Bolsonaro, porque ele ainda segue preso, né? O Bolsonaro ainda não... ele segue preso, mesmo o PGR tendo tirado o nome dele daquele inquérito. É uma coisa impressionante. Então, seria um outro embate de Moraes com Trump. Mas seria muito legal se isso acontecesse. Mas eu acho pouquíssimo provável. Eu discordo de você aí agora pela primeira vez aqui na nossa live, porque eu acho que se Trump viesse, não tem quem barrasse, irmão. Não tem quem barrasse. O ministro ia dar a autorização na mesma hora. Pode ter certeza que se Trump vem para o Brasil, quer se encontrar com Bolsonaro e Moraes diz que não, eu duvido que isso acontecesse. Mas eu também posso estar enganado, né? O cara já está todo magnetizado e foi justamente pelo cara que está visitando, supostamente visitaria o presidente. A gente pode esperar realmente qualquer coisa disso aí. Mas, enfim, não acho que... bom, eu não acho que isso vai acontecer, porque o cara tem tanta coisa para fazer na vida. Pois a agenda dele é impossível, né? A agenda do presidente dos Estados Unidos é... impossível. Não tem espaço quase, né? E se ainda tivesse alguma agenda importante para os Estados Unidos no Brasil nesse momento, eu acredito que ele aproveitaria para visitar Bolsonaro. Isso eu também acredito. Mas não tem, porra. Não tem nem diálogo, não tem ponte nenhuma, não tem interlocução. Exatamente, exato. Então não tem para onde correr. Meu velho, eu sei que eu tô te abusando aí, você me fale aí quando você precisar sair. Pegar só mais uma, aí eu já tá dando meu horário já. Beleza, então eu quero saber aqui, vamos falar... Primeiro eu quero só ouvir a sua opinião sobre a PEC das prerrogativas, que se chama PEC, que a imprensa batizou pejorativamente de PEC da blindagem. O que é que você acha dela, que a gente vai trazer aqui a opinião do Eduardo, já. Perfeito. Cara, na minha opinião, se o Brasil tivesse numa normalidade institucional, se a Constituição estivesse vigente, obviamente, essa PEC não seria necessária. Só que o Brasil não vive uma normalidade. Esse é o problema. Porque se você me perguntasse, se aplaude a PEC, é claro que eu não aplaudo, mas pegando o contexto, eu acho neste momento que essa PEC é necessária para diminuir perseguições do judiciário contra os nossos congressistas. Lamentavelmente, cara, ela passou a ser necessária. Seria um remédio de curto prazo, você entendeu? Mas num país que tivesse tudo ocorrendo da forma correta, prevista na lei, seria uma excrescência. Resumidamente, é isso. Eu concordo inteiramente com você. Na ditadura que a gente vive, cara, você tem a oportunidade de tirar um pouquinho do poder da Suprema Corte, estava na mão dos caras, passou no Congresso Nacional, passou na Câmara dos Deputados, os senadores barraram, e ainda foi uma traição do Alcolumbre, que estava certo de passar no Senado também. O acerto dele com Mota passou na Câmara, passa no Senado. E agora abriu-se uma crise aí entre os dois poderes, né, digamos assim, que não são dois poderes, mas entre a Câmara e o Senado em relação a isso. E aí, Eduardo, matéria da CNN diz o seguinte: Eduardo critica senadores que barraram PEC da blindagem, serviçais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro criticou os senadores que derrubaram a PEC da blindagem,
ainda na CCJ da Casa nessa quarta-feira. Vocês são reféns de desinformação e engodo. Optaram em manter os poderes ilimitados da burocracia não eleita por puro medo politiqueiro, afirmou o parlamentar em publicação no X. Vinícius, eu não sei se você teve a oportunidade de ver o nome de todos os senadores que votaram a favor. Você viu? Não vi. Todo mundo do PL. Magno Malta votou a favor, Carlos Portinho votou a favor, Jorge Seife votou a favor. Cara, quando você vê essa galera votando no mesmo modo que votou o PT, PDT, pô, você tem alguma coisa errada, bro. Se o PT e o PDT estão votando naquela parada, pode ter certeza que é ruim. E os caras votaram com medo, bicho. Com medo. E a minha surpresa aí é o Magno Malta. O Jorge Seife nem tanto, mas o Magno Malta entrar na roubada dessa, cara, não é aquele negócio, né, Didi? É claro que a PEC não é uma coisa que a gente desejasse, mas ela é necessária neste momento, entendeu? A gente não pode ignorar o contexto, entendeu? O Brasil está nessa situação de várzea e algumas coisas não muito elogiáveis, às vezes, são necessárias. Eu acho que esse é o ponto. Talvez eles tenham a preocupação eleitoreira, mas eu acho que nesse momento a preocupação deveria ser buscar uma mínima estabilidade e independência do Congresso com o judiciário. Seria meio que um desespero, entendeu? Mas, enfim, né? Acharam melhor Eu quero botar aqui a opinião do Paulo Figueiredo, ele fez um vídeo, eu quero trazer aqui pra gente ver. União Brasil, PT, MDB, Novo, PSD, PP, Republicanos, PSB e PL e Podemos, todos se uniram para rejeitar a proposta, que foi rotulada pela mídia e eles aceitaram o rótulo de PEC da blindagem. E tem senador de oposição comemorando. Mas qual o problema disso? O que dizia a PEC das prerrogativas? Dizia que deputados federais, senadores e presidentes partidários só poderiam ser processados criminalmente após a autorização da casa do parlamentar, mediante a votação secreta que deveria ocorrer em até 90 dias. E essa PEC faz, basicamente, a retomada do texto da Constituição Federal de 88, que vigorou até 2001. A diferença é que em 2001, quando o texto mudou e permitiu a investigação contra parlamentares sem autorização da Câmara ao Senado, nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal. Deixa eu dizer assim, o seguinte, nós não estávamos em um regime de exceção com o ministro do STF mafiosos que usam a investigação como meio de achincalhar os parlamentares. Porque é disso que se trata. O intuito da oposição a aprovar esse texto na Câmara dos Deputados é retirar poder do STF. O que acontece hoje? Vamos pegar um caso de 2021 para ficar muito claro. Em 2021, o Congresso Nacional estava discutindo a PEC do voto impresso e o clima político era extremamente favorável à aprovação. Bom, eu pergunto a vocês, e vocês no chat que me perguntam isso o tempo inteiro, o que vocês acham? Você acha que aprovar a PEC do voto impresso teria sido bom para as eleições de 2022? Respondam vocês aqui. Pois é, mas o que aconteceu foi que o Barroso, que à época era presidente do TSE, chamou os líderes partidários para uma conversa privada e depois do encontro, magicamente algumas legendas mudaram de posição em relação à PEC. E o clima, que era da aprovação esmagadora, do dia para a noite virou de rejeição. E o resto é história. Vocês sabem o que aconteceu na eleição de 2022. E a campanha do Barroso contra o voto impresso foi explícita. O que não faltava foram reportagens sobre esse tema. Outro exemplo, a prisão do Daniel Silveira. Eu tive relatos de múltiplos deputados de que quem não confirmasse a prisão do Daniel Silveira seria ameaçado. Foi ameaçado pelos ministros do Supremo. Agora, mesmo na aprovação da urgência, Gilmar Mendes estava ameaçando os deputados na Câmara. Por isso que a PEC das prerrogativas é uma pauta que deveria ter total apoio da oposição. O que leva os parlamentares a serem tão influenciados tanto pelo medo do Supremo Tribunal Federal? É justamente o poder que os ministros do Supremo têm sobre o deputado federal e senador. E sabe o que acontece com o parlamentar que anda fora da linha do STF? O que acontece é o seguinte. Dino abre inquérito contra Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos com base em relatório da CPI da Covid. Ou, com 3 inquéritos no STF, Bia Kicis pode pedir música no Fantástico, Metrópolis. Ou, portal do STF. STF determina a instauração de inquérito contra Carlos Zambelli após fuga do Brasil. Ou, valor econômico. STF abre inquérito para investigar Marcel Van Hatten após ataques a delegados da Polícia Federal. O que é um caso bizarro do próprio novo e do Marcel ter uma postura contra essa PEC. Porque se você faz oposição verdadeira e se posiciona contra as ilegalidades perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal, você se ferra. Agora, quem beija a mão do STF e aceita a pressão, aí é diferente. Toffoli encerra a investigação da Lava Jato contra Paulinho da Força, de G1. Gazeta do Povo. STF arquiva inquérito contra Aécio Neves por corrupção passiva. Gazeta do Povo. Zanin arquiva inquérito sobre tapa de vice-presidente do PT em deputado da oposição. Quem era o grande crítico da PEC das prerrogativas? Aquele baluarte da honestidade, Renan Calheiros. Outro, Lindbergh Farinhas, bem conhecido lá no meu Rio de Janeiro, gosta muito de uma merenda. Só quer merendar, não quer trabalhar. Esses são os defensores. Por isso é extremamente improvável que haja independência dos parlamentares em relação ao STF sem que a PEC das prerrogativas seja aprovada. E o problema é que agora foi rejeitada pela CCJ do Senado e o Alcolumbre falou que não vai botar mais para votar. E os parlamentares, inclusive os trouxas do PL, caíram na pressão da mídia que proteger parlamentares de inquérito legal do STF era uma forma de blindar bandido e cederam. Bandido já está blindado, porra, seu burro! Bandido já está blindado, porra! Qual foi o último bandido que o STF mandou pra cadeia? Renan Calheiros comemorando essa caceta!
Burro! Burro do cacete! Gleisi Hoffmann tá preocupado com corrupção, caceta. A Amante tá preocupado com corrupção. Assiste a porra da Globo News. A Globo News tá o quê? Tá fazendo... Não, que absurdo. A PEC das prerrogativas ter sido derrubada. Fazendo festa. Sabe por quê? Porque eles sabem que eles venceram. E venceram vocês. Quem foi pra manifestação no final de semana da esquerda? Foi o povo ou foi Caetano Veloso, ou sei lá, quem quer que seja? Pô, a gente tá fazendo a nossa parte, mas vocês, em vez de virem aqui encher o meu saco e o do Eduardo para que a gente afrouxe, vocês precisam manter a linha de frente. Vocês são a infantaria. Ai, mas a população não enxergou. A população não é Globo News. Ai, mas a população... Façam o certo. Se a população não entendeu, o seu trabalho é explicar à população o que é o certo. O seu trabalho é explicar à população o que você entende como certo. Resumo perfeito. Assim, é inacreditável, né? É isso, cara. Não tem nem o que acrescentar no que ele falou. Eu bati exatamente nessa tecla, cara. Logo quando estava tudo isso sendo discutido. Eu falei, galera, a lei não é perfeita, tem imperfeições na lei, tem alguma coisa que pode ser mudada, que se mude. Mas não dá para matar a lei toda, não, porra. É uma maneira de você tirar um pouquinho do arbítrio de um poder sobre o outro. É arbítrio a palavra, entendeu? É isso. Exatamente. E aí, como eu disse agora, né? Porra, se PT, PDT, PSOL, essas porcarias todas são a favor, eu sou contra, cara. E os otários do PL caíram feito um patinho nisso. E é por isso que eu digo, porra, pra mim foi uma infeliz surpresa ver o Magno Malta nisso aí, bicho. Que o Safe faça isso, você sabe que o Safe dá uma no cravo ou na ferradura de vez em quando. Mas o Magno Malta, porra. Então, assim, eles foram engabelados, bicho. Foram engabelados. Porque a opinião pública estava contra. Mentira, quem estava contra era a Globo News. Globo News não é opinião pública. Aí a Andréa Sadi fica martelando ali todo dia. A opinião pública é contra, a opinião pública é contra. E os caras acreditam, porra. Os caras acreditam. A Globo News não tem nem 0,1% de audiência, né? A audiência da Globo News mensal é mais ou menos 0,07, 0,08. Então, qual que é a relevância da Globo News, meu Deus do céu? Pois é, bicho. Nenhuma. Enfim, Vinícius, cara, eu já te abusei demais de você aqui, cara. Quero agradecer aqui a sua paciência pela gente aqui. É que o papo tava bom, pô. O papo Sim, não, com certeza, foi bacana. Gostei também. E foi a primeira vez que você veio aqui. Espero que você possa repetir essa vinda aqui. Eu prometo que da próxima vez eu respeito aí o horário um pouco mais, certo? As portas aqui estão abertas para você, meu irmão, na hora e no dia que você quiser. Muito grato, muito obrigado aí pela oportunidade, agradeço aí a audiência do Didi, também os convido que me sigam, que eu também faço, né, tenho o mesmo, assim, a gente tem a mesma linha de raciocínio mais ou menos, né, então estamos jogando no mesmo barco, e obrigado, Didi, obrigado pela oportunidade, fico muito feliz mesmo. Imagina, o @ViniciusCFP82 para todas as suas redes, não é isso? Para todas as redes, todas elas. Isso aí. Então, a galera... Vamos lá, vamos dar uma seguida aí no Vinícius, o cara é fera, eu trago muito conteúdo dele aqui há muito tempo, que eu já queria ter trazido ele, e agora deu certo e ele está aqui com a gente. Eu espero que a gente consiga chegar num denominador comum aí, para ele vir aqui pelo menos uma vez por semana bater um papo com a gente. Valeu, Vinícius. Falou, um abraço, obrigadão. Abraço. Fica com Deus aí, tchauzinho, obrigado. Pois é, galera, Vinícius Carrion estava na semana passada lá na Timeline. Lá na Timeline, lá nos Estados Unidos com os caras, não foi através de videoconferência, não. Ele estava lá. É um cara bastante instruído, bastante inteligente. Eu acompanho ele há muito tempo nas redes sociais e ele agora estava lá, estava aqui com a gente, né? A gente espero que eu consiga trazer mais vezes ele aqui para a gente continuar o nosso papo.